Oi, professora. Eu tô com algumas dúvidas nos exercícios que você pediu pra gente resolver. Aí, será que você pode me ajudar? Vamos fazer junto, então. Bom, então a gente vai tentar achar a forma geral da solução da equação 3, que é essa daqui. Aí, para isso, eu vou passar essa equação para a forma linear dela, que vai ser y, duas linhas, mais 0y', mais ômega ao quadrado y, igual a zero. Aí, eu vou passar para a equação que vai de r ao quadrado, para a gente poder achar o delta, e avaliar se o delta é maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Se você fazer o cálculo, você vai achar que você tem duas raízes, R1 igual a menos ômega i e R2 mais ômega i. Então, o delta vai ser menor que zero. Como o delta é menor que zero, então a gente não vai usar o e aqui, né? Porque precisaria ter uma parte real para colocar o e na equação final. Isso, exatamente. Para achar o C1 e C2, você vai usar então o x0 e o x'0. Por isso que você faz a derivada de x. Exatamente. Aí eu calculei a derivada de x, que vai dar cosseno xw menos C1 seno da ômega x, mais seno x ômega, mais C2 cosseno ômega x. Aí o C1 vai ser x0 e o C2 vai ser x1 menos 1. Então a equação geral vai ficar essa daqui. A gente encontrou e resolveu o bloquinho 1. Bom, agora a gente vai fazer o bloco 2. O bloco 2 eu já tentei fazer em casa, não sei se está certo, mas eu usei a equação que a gente encontrou no bloco 1 e fui substituindo para encontrar o período e a frequência. Bom, deixa eu verificar então. Você achou que o Φ é igual a Kx, aí o x ele te deu, né? Que Isso. é 0,15 metros, mas é do sentido contrário porque ele fala que tá vindo, que tipo, ele tá distendendo. E aí você vai, tipo, a força elástica vai ser contrária ao movimento sempre. Então, aqui você usou certinho, menos K, menos 0,15 igual a 1, porque ele fala que o peso é igual à força. E aí você achou o K, tá correto. Aí depois você achou a massa, substituindo o P por mg. Aí ele te deu o x0 e o x1, que vai ser igual à velocidade inicial. E aí você substituiu certinho aqui, eu acho. O ômega ao quadrado igual a K sobre M que ele te deu no exercício. Você substituiu o que você achou o ômega igual a 8,1. Aí ele te deu a equação, que o ômega é igual a 2π sobre t, e aí você achou t igual a 0,7775 segundos. E a frequência, que é o contrário do período, que vai ser igual a 1,289 Hz. Tá certinho. Bom, agora a gente tem que representar graficamente a solução. O gráfico eu não consegui fazer não. Bom, tem um software que você consegue, só de inserir a equação, ele já te dá o gráfico pronto, chama Grafimática, e dá para usar nesse tipo de situação. Aí a gente consegue ver que o gráfico ficaria mais ou menos assim. Vai. Bom, agora eu vou explicar o bloco 3, que ele pede para achar a forma geral da solução da equação, e depois ele quer que analise todas as relações entre os valores de lambda e ômega. Então, primeiro a gente tem que o beta é uma constante de amortecimento, e a gente tem a equação aqui. Aí eu vou substituir na forma linear, que é essa, e depois eu substituir na forma de r ao quadrado para a gente poder achar o delta. E esse é o delta. O delta deu menos isso daqui, que só tem as duas raízes são iguais. Então agora você tem que dividir em 3 casos, né? Porque o delta pode ser igual, maior ou menor que zero, né? Isso, tipo, cada um vai caracterizar um tipo de movimento. Eu até consegui chegar nessa parte de dividir em casos, só que eu não conseguia classificar os movimentos. Então eu vou ensinar como que faz. Aí o caso 1 fica delta igual a zero. Aí você tem que isolar o beta e você vai achar que o beta é igual a 2 raiz de km. E o r vai ser igual a menos beta sobre 2m. Aí você vai achar constante, é só substituir. Como delta é igual a zero, não pode esquecer de multiplicar por t aqui, na equação geral. E vai ser um amortecimento crítico. Sempre que o beta for igual a 2 raiz de km, é um amortecimento crítico. No caso 2, o delta é maior que zero. Então, o beta tem que ser maior que 2 raiz de km. Aí você vai ter aqui a equação geral da forma e vai ser um movimento super amortecido. Aí, no caso 3, o delta é menor que zero. Então, o beta vai ser menor que 2 raiz de km. Vai ser um movimento subamortecido quando for assim.
Só que o delta é menor que zero, então a gente vai ter uma parte imaginária. E como tem uma parte real, a gente tem o e e os cossenos também. E fica assim a equação geral. Então, agora a gente vai fazer o bloco 4, que é para resolver o problema de valor inicial. O bloco 4 eu trouxe aqui feito. Eu não sei se tá certo, mas eu usei o mesmo método dos outros exercícios. Eu peguei a fórmula linear, passei para R para achar as raízes, consegui a equação geral. Como tinha a parte real, a gente usa E. E eu fiz a equação para descobrir as constantes, né? E aí eu cheguei na equação geral. Tá certinho. Muito bem. Então, agora a gente tem que fazer o gráfico do bloco 4. Eu fiz o gráfico aqui, dá uma olhada aí, vê se tá certo. Tá certo. Bom, agora a gente vai fazer o bloco 5, que ele pede a equação de movimento. Se a massa for inicialmente solta, uma posição de equilíbrio a uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Esse exercício eu não consegui fazer porque a gente não tinha nenhum valor pro beta. Ah, mas isso é fácil. Vamos ver aqui. Tipo, ele fala no exercício que a força amortecedora é igual a 40 vezes a velocidade instantânea. E como o beta é a constante da força, a força é igual a beta vezes velocidade instantânea, que é a definição da força. E aí você vai igualar isso a 40 V instantâneo. Então, logo, o beta vai ter que ser 40, entendeu? Aí você vai fazer a mesma coisa que antes. Você vai fazer a equação, achar as raízes, o delta vai dar igual a zero, então o R1 e o R2 vai ser igual. Você vai substituir na equação e usar o x' 0 e o x0 para achar os valores de C1 e C2. E aí a equação fica assim. Muito bem. E aí tem o gráfico. Depois que a gente conseguiu fazer a equação, então, depois de achar o beta, o gráfico ficou assim. Bom, aí tem o bloco 6, que ele pede a mesma coisa também. Só que aqui fica um pouco mais complicadinho e tem que achar o valor de K e de beta para poder substituir na equação. Aí o K você acha através da força elástica, com a força que ele deu, você acha o K, e a força de resistência também, então aí você consegue achar o beta. Tendo esses valores, você substitui na equação, aí coloca na forma linear, põe no R para achar o delta, que vai ser menor que zero, então vai ter uma parte imaginária, e a equação vai ficar assim. Depois você acha a derivada dela, substitui no x0 e no x'0 que ele te deu, e você obtém o C1 e o C2. Como o deslocamento da mola foi 0,6, como ele diz no exercício, a equação de movimento fica assim. E aí tem o gráfico. E esse é o gráfico do bloco 6. Então, vocês têm alguma dúvida sobre os exercícios? Não, acho que tá tudo bem. Então tá bom, gente.